Abra sua Bíblia em Efésios. Quero falar um pouco essa noite sobre por que algumas pessoas param de orar. Você já parou para pensar nisso? Por que algumas pessoas param de orar? Efésios capítulo 6, versículo 18. Alguma vez você já começou a orar e parou? Você vai saber por quê. Hoje é um dia de revelação. É mesmo, por que eu parei de orar aquele tempo? Eu fiquei 3 meses. Fiquei até com raiva do pastor Heber aqueles 3 meses, porque ele não mudava de assunto. Eu nem queria ir na igreja. Eu nem queria assistir mais os cultos pela internet, porque eu já sabia que ia me mandar orar em línguas. Na verdade, você precisa entender algumas coisas no reino do Espírito. Com toda oração e súplica, Efésios 6, 18. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Esse orando em todo tempo no Espírito quer dizer o que ele diz. Não cabe aqui nenhuma hermenêutica, não cabe aqui nenhuma mente extremamente iluminada para saber que é em todo tempo. Pastor, isso inclui o banheiro? Claro, porque se não incluísse o banheiro, ele dizia em todo tempo, no banheiro não, vírgula. O problema é que nós fomos associados, nós associamos as coisas espirituais a um lugar físico, à igreja, ao pregador, a um culto de fogo, né? A um momento de êxtase, e nós esquecemos que, assim como esse corpo espiritual é real, esse corpo físico é real, dentro dele existe um corpo espiritual. Dentro dessa mão existe outra mão. Dentro dessas pernas existem outras pernas. O rico no inferno olhou para Lázaro no seio de Abraão e disse: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na ponta da minha língua. Então o espírito tem língua. Só que não é para te levar para o inferno, não, é para te livrar dele. Manda Lázaro tocar a ponta da minha língua. Não espera acabar tudo para você começar a orar em línguas, não, irmão. Não espera não ter mais tempo, né? Manda Lázaro molhar a ponta da minha língua. Você não precisa que Lázaro socorra você. O Espírito Santo já socorreu você. E ele habita em você. Porém, nós precisamos associar esse texto a Romanos capítulo 12, quando diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo não está falando de outra coisa a não ser da sua entrega na oração.
Claro que você precisa ler Romanos 8, você precisa ler outros textos do livro para entender o contexto, quando ele diz assim: rogo-vos, pois. Ou seja, diante de tudo que eu disse até agora, você quer entrar? Então, ora. Porque orar é gerar, orar é conceber, orar é deixar-se ser coberto pelo Espírito Santo, para que o poder do Altíssimo nos envolva e o que nasça de nós seja um ente santo. Agora, eu quero te chamar a atenção para a palavra sacrifício. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo. Ela sabe, eu sei que ela está rindo e ela sabe que eu estou rindo. A questão, queridos, é que entregar-se na oração é entregar-se num altar de morte. Entregar-se numa oração é entregar-se num altar de negar-se a si mesmo. E o nosso problema, ou a nossa tendência, ou muitas vezes a atitude real de uma pessoa, é que ele pega as suas concepções carnais e leva para o altar de oração, para que essas concepções carnais se cumpram, mas na verdade elas serão queimadas. Nada que é da sua carne vai se cumprir no altar da oração. Vai morrer, vai ser esquartejado, vai ser sangrado, vai ser queimado, vai sobrar só a cinza, e a cinza será jogada fora do arraial, porque nem no arraial cabe as concepções da nossa carne. Essa palavra, ela tem que paralisar você completamente e ensinar você como Deus funciona no seu espírito, porque Deus não é um Deus contra o trabalho. Jesus disse: eu trabalho, meu Pai trabalha. Jesus passava as madrugadas orando e o dia todo trabalhando. O apóstolo Paulo chega a dizer: olha, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos, contanto não fui eu, foi a graça de Deus comigo. Mas antes que você aprenda a trabalhar, Deus precisa levar você para esse altar, onde você, se enganando, leva para esse altar, através da sua alma, suas concepções. Pastor, mas Deus é contra as concepções da minha carne? É. Pastor, mas Deus é contra os meus sonhos? É. E os meus planos? Pior ainda, porque ele diz assim: os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Eu é que sei, ele diz, bem assim, eu é que sei o plano que eu tenho a vosso respeito. Então, querido, orar em línguas é pôr fogo na vontade natural. E nós estávamos falando sobre isso na quarta-feira, quando você começa a orar em outras línguas e você muda de via, você sai da via da carne e entra na via do Espírito, e aí você começa a chocar-se com seu egoísmo, com a sua avareza, com a sua amargura, com a sua incredulidade, com seus desejos que têm uma motivação errada. Querido,
nesse altar não fica motivação errada. Eu quero te dar uma notícia boa. Muita coisa que tem valor para você está com os dias contados. Porque tem uma unção aqui hoje para plantar você na oração. Muita coisa que para você te envaidece vai ser cortada. Irmãos, nós não temos dimensão do quão carnais nós somos. Nós não temos dimensão do quanto de carne opera na nossa mente, na nossa emoção, nas nossas motivações, nas nossas reações, nas nossas ações. Nós não temos noção, querido, e você precisa entender que Deus, Ele não aprova a carne, Deus mata a carne. E se a sua carne conseguiu misturar-se com um desejo da sua alma, se a sua carne conseguiu conquistar uma área da sua mente, do seu pensamento, aí se estabeleceu uma briga, meu amigo. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Então não é que você está piorando, não é que você entrou na visão errada, não é que você agora, eu não aguento, mas não, o que está acontecendo é que você está chocando de frente com aquilo que precisa morrer. Paulo termina aqui a lista da armadura de Deus, dizendo, orando em todo tempo no Espírito. Por quê? Porque não adianta uma armadura se eu não ando na dimensão das verdades que ela representa. Tomai a couraça da justiça. Tomai a couraça. O que é isso? Pois é, você nem sabe o que é couraça da justiça. Significa que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Cingi-vos com a verdade. Verdade é aquilo que Deus estabeleceu em Jesus Cristo, quando Ele morreu e ressuscitou. Tomai o capacete da salvação. E aí vai. E aí ele conclui a armadura dizendo, orando em todo o tempo. Ou seja, se você não se estabelecer na oração em línguas, você não saberá como guerrear. Porque a guerra tem uma dinâmica que não pode ser governada por nenhum curso de libertação. A guerra tem uma dinâmica que não tem a ver com o apostolado de alguém, o ministério profético de alguém. Entenda, eu não estou anulando isso, isso é importantíssimo. O que eu quero dizer é que Paulo está dizendo aqui que a nossa briga é contra principados e potestades. Agora imagina só, olha para mim, você lutando contra principados e potestades e tomando uma surra da carne. Dá para você começar a orar em línguas? Vou perguntar de novo, dá para você começar a orar em línguas? Você já tem um diabo contra você, e aí você já tem o diabo da sua carne contra você também. Porque a carne e o diabo, eles são iguais. A carne é o diabo em você. Porque a carne não é a alma. A carne é o quarto elemento que nasceu na natureza humana com a entrada do pecado. Quando o pecado entrou, meu espírito morreu e o pecado passou a habitar em mim. Aí eu nasci de novo, não está mais no meu espírito, mas ainda está no meu corpo. Esse corpo aqui é louco. Se eu não dominar ele, ele vai para o pecado. Se eu não for mais forte no espírito do que as tendências da minha alma e do meu corpo, ele vai aprontar. Mas eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer que Deus te deu uma linguagem sobrenatural. Mas querido,
Saia da primeira fase, pelo amor de Deus. Qual fase? Que você vai queimar todinho no altar. Tem gente que põe só a unha. Ai! Tem gente que só coloca o dedinho no altar. Ai, 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 ai. Esse negócio de queimar e morrer não é comigo não. E o Espírito Santo, ele não vai forçar você a nada. Cada dimensão que você chegou em Deus, você chegou porque quis. Cada lugar que você atingiu no Espírito, é porque antes Deus teve uma abertura dentro de você, para treinar você, revelar esse lugar, e através da sua própria fé te levar lá. Você não está em Deus onde você está forçado. Ai, não queria estar nesse lugar no Espírito. Que coisa que o Espírito Santo me pôs nesse lugar. Não, querido, o Espírito Santo não te põe, o Espírito Santo te guia. Você tem que pegar os seus pezinhos atrás. Fala para 3 pessoas perto de você, ele só te guia. Então por que as pessoas param de orar? Porque elas não querem deixar de serem carnais. Agora você está pensando que eu estou falando de adultério, de prostituição, homossexualismo, droga, balada. Fulano é muito carnal, ele vive da balada. Não, querido. O pregador do domingo à noite pode ser o cara mais carnal do lugar. Fiel à esposa, um pastor trabalhador, ama o rebanho, mas é carnal. Pastor, então eu não entendi. O que é ser carnal? É ser menino. É ser menino, é ser criança. Carnalidade não tem a ver com pecado cabeludo. Carnalidade tem a ver com estatura espiritual. Você vai deixar de ser menino. Vou falar de novo, você vai deixar de ser menino. Pessoal da internet, você vai deixar de ser menino. Então, mortifique a sua carne, que os principados e potestades fugirão. Mortifique a sua carne. Vou falar numa linguagem religiosa aqui, não devia, mas vou. Que o tranca-rua, a Maria Mulambo, você que é lá mais, nem vai te beirar, meu irmão. Repita isso bem forte comigo. Carnalidade não tem a ver com pecados cabeludos. Pastor, me prova. Te provo. Tem gente madura que cai. Depois ele se levanta e volta para o lugar que ele estava. Mas ele era maduro. E ele escorregou e caiu. Diga mais forte. Carnalidade tem a ver com uma coisa: a estatura do meu espírito. Como eu sei que você é carnal? Porque você não tem estatura. E se você não tem estatura, você não tem densidade. Meu querido, o Espírito de Deus quer fazer de você alguém denso. Isso não tem a ver com lei. Isso não tem a ver com justiça própria. Isso não tem a ver com esforço. Isso tem a ver com uma entrega no altar da oração. Eu poderia simplificar tudo debaixo desse entendimento da graça, dizendo: quem ora, cresce. Quem não ora, fica para trás. Paulo não estava brincando quando ele disse: orai sem cessar.
Paulo não estava brincando quando ele disse: eu dou graças a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vós. 1 Coríntios 14. A questão é que a religião ligou a oração em línguas a um reteté, a um momento de êxtase, a interpretação que equivale à profecia, aos super espirituais que a cada vigília do ano falam em línguas. E na verdade a oração em línguas é uma chave para o seu crescimento. Deus não quer te ver vivendo um momento, Deus quer te ver num caminho. Eu caminho em oração. Eu caminho em oração. Eu não entendo de oração, eu oro. Eu não estou lendo nenhum livro de oração, eu estou orando. Eu não estou indo em nenhum seminário de oração. Eu estou orando. Agora, não coloca o dedinho aqui não, querido. Isaac foi colocado no altar e ele foi amarrado. Deixa o amor de Deus amarrar você. Porque o que ele vai tirar é o veneno que está bloqueando a sua fé. Só vai morrer o que precisa morrer. Confie nele. Ele te ama muito mais do que o seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa. Ele te ama muito mais do que eu. Quando ele te põe no altar e te amarra com cordas de amor, porque você permite, ele está dizendo assim: agora toda planta que eu não plantei será arrancada. Então, não é momento de parar de orar, é momento de mergulhar mais fundo. Não é momento de parar de orar, é momento de dar passos de oração que você ainda não deu. Não é momento de crise com a palavra, é momento de obediência à palavra. Nunca deixe a sua carne justificar a sua incredulidade e bloquear a sua vida de oração. Nunca permita que a sua carne justifique sua incredulidade e venha barrar a sua vida de oração. Levantou de manhã, ore. Foi tomar café, ore. Está assistindo um filme, ore. Está assistindo o UFC, ore. Está andando pela rua, ore. Está na fila do banco, ore. Acabou de brigar com a mulher, ore. Pegou o saldo bancário, está negativo, ore. Pegou o saldo bancário, está 50 mil reais, ore. Não seja circunstancial, seja um sacerdote. Não seja circunstancial, seja um sacerdote. Eu, como sacerdote, tenho a minha missão, eu tenho o meu turno, e o meu turno chama-se eternidade. Porque eu estou debaixo do sacerdócio de Melquisedeque. Meu turno não acaba. O turno levítico, os sacerdotes iam, saíam, outros iam, saíam, e muitos eram impedidos de continuar pela morte. Mas Jesus, porque permanece para sempre, nos deu um turno que não para. Orar em línguas é vencer a cada segundo.
cada vez que você pronuncia uma palavra sobrenatural, você está liberando a vitória de Cristo na sua vida, em forma de mistérios, que ao serem revelados, vão transformar você na imagem dEle, e a saúde fluirá, o dinheiro virá, os negócios acontecerão, o casamento virá. Sabe, querido, você vai orar em línguas, é liberar a soberania de Deus na sua vida. Deus está falando assim com você: ei, eu sou soberano. Deus está te falando assim: ei, eu te dei a fé, mas não te dei a soberania. Fé é contigo, soberania é comigo. Fé é uma lanterna boa, mas que não vê tudo. Agora, soberania é o sol da justiça. Dá um grito de vitória, meu irmão. Sacode esse irmão do seu lado e fala para ele: ei, profeta, ele te deu a fé, mas não te deu o atributo chamado soberania. Sacode o seu irmão e fala: ele continua sendo soberano. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo soberano. Nos céus dos céus, na terra, debaixo da terra, Ele é o Senhor. Soberania significa que a minha fé está linkada ao Curios, ao senhorio de Cristo, onde Ele disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Sua fé está involucrada nesse negócio aí. Não, querido, você não vai perder essa guerra, você já venceu ela. Pare de encarar os seus problemas a serem resolvidos, e encare eles feitos, resolvidos. Tire o vai acontecer da sua cabeça e coloque o agora na sua cabeça. Tire o será e coloque o é. Deus nunca será. Ele era, é e há de vir. A Bíblia não diz que Ele era, é e será. Deus nunca será. Ele era e Ele é. Porque Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é, Ele é. Há 1 trilhão de anos atrás Ele é. Então Ele era, Ele é. Aí Ele te diz assim, para você que está dedicado ao altar ainda, pensando se esse negócio de orar em línguas funciona, pensando se vai continuar filho do pastor Heber, pensando, né? Acho que o pastor David Robertson deve ter surtado. Você que ainda está argumentando com o diabo, com a carne, com os homens, com a religião, com as doutrinas que você aprendeu, com tudo que te afasta de uma entrega total. Sabe o que ele está te falando? Ele está falando assim para você: escuta, olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, a ponto de tomarem a sua cruz e deixarem-se deitar no altar e ficarem ali queimando em oração. Meu querido, é tempo de queimar em oração. Talvez passe 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, não importa. Queime na oração. Para que você fosse, ou seja, ou se torne um advogado
Você tem que estudar aí 4, 5, 6 anos, para que você se torne um médico, um engenheiro. Vai mais 4, 5, 6 anos. Se você entrar pelo caminho do mestrado, pós-graduação, doutorado, aí vai 10, 12, 13 anos de investimento na mente, de investimento na alma. E não estou falando que essas coisas são erradas, desde que o Espírito Santo guie você nisso. Mas aprenda a queimar na oração, até que você experimente o que Enoque experimentou. Andou Enoque com Deus e já não era. Aqui você vai não ser mais, porque Deus o tomou para si. Não mais vivo eu, é Cristo que vive em mim. Deus quer nos ensinar, irmãos, como pegar Jesus no reino dos céus e trazer Ele para essa geração. Deus quer nos ensinar, irmãos, a como tomar Jesus Cristo e trazê-lo, né? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, está falando de mim. Levantai, ó portais eternos, está falando de mim, para que entre o Rei da Glória. Em mim? Não, Ele já entrou em mim, no mundo. Jesus não tem que entrar em mim, Jesus tem que ser liberado de mim. Eu preciso soltar Ele para a vida dos enfermos, dos cativos, dos pecadores. Há um Cristo em você para ser liberado. Então deixa a sua carne ser rasgada aqui no altar, hora após hora. Deixa eu te dar uma palavra, querido. Não seja bom em mais nada, não. Seja uma pessoa da presença de Deus. Não seja bom em mais nada, não. Para com esse seu complexo interior. Para de querer ser o que você realmente. Para de querer ser o que, se você se tornar, vai ter que morrer do mesmo jeito. Para de buscar aprovação. Eu preciso ser aprovado pela minha esposa, eu preciso ser aprovado pelo meu marido, eu preciso ser aprovado pelo meu pai, pela minha mãe. Geralmente é a crise do pai, né? Meu pai. Eu preciso ser aprovado pelo meu pai. Meu pai. Meu querido, você já foi aprovado em Cristo. Saia desse caminho de busca de aprovação, porque você vai acabar sendo aprovado e reprovado. Porque se eu te aprovar, Ele te rejeitará. Eu não tenho autenticidade, eu não tenho carimbo para reconhecer firma. Eu nem trabalho no cartório do céu. Eu não tenho como bater um carimbo na sua testa e dizer, pá, autêntico. Mas Ele tem. Quem nos selou com o Espírito Santo tem. Quando você passa por esse lugar aqui, Ele mesmo pega você assim, bate um carimbo na tua testa, pá, autêntico. Não há ninguém igual a você em nenhuma galáxia. Agora o que você não viu, o que você não ouviu, nem jamais penetrou no seu coração, eu vou te mostrar. Aí como funciona Deus? Se Ele me paralisou, funciona assim, de fé em fé,
de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, até que você corra como a gazela, mas no Espírito. Os que esperam no Senhor, minha mulher brigou comigo, meu pai não me atende, fui desempregado, querido, eu não estou nem aí mais para essa vida terrena. Não adianta o diabo tirar meu emprego, não adianta o diabo colocar a minha mulher contra mim, não adianta o diabo levantar fulano ou ciclano, eu não vou parar. Qual o nome disso? Graça, que vem para quem decide. Essa noite você vai decidir, meu irmão, se estabelecer na oração. E aí você vai entrar numa dinâmica tão gostosa. Você vai viver numa dinâmica tão espiritual, tão espontânea, tão sua com Deus. Porque agora você foi carimbado, autêntico. Não é cópia de ninguém. É puro. É pura. Aqui, olha para mim. Aqui Deus usa você. Porque ao nascer de novo, você recebeu dons. E Deus passa pelos dons, não passa por você. Agora aqui, Deus não usa você. Aqui vocês fluem juntos. Aqui é parceria, aqui é amizade, é intimidade. Aqui você é ovelha. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me fazem pastos verdejantes, leva águas tranquilas, guia-me para os veredas da justiça. Se eu andar no vale da sombra da morte, tudo conversa de ovelha. Agora aqui não, aqui muda a conversa. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Você entende o que é meu cálice transborda, meu irmão? Pois eu digo que você que não entende vai receber essa revelação na experiência. Enquanto os problemas terrenos ditarem o seu estado interior, você está do lado de cá. Enquanto as coisas visíveis controlam você por dentro, você ainda está de cá. Agora, quando você passa por esse lugar e você passa a queimar na oração, que importa? Se eu estou andando de Fusca ou de Mercedes, se eu estou comendo arroz com ovo, arroz com picanha, os meus valores não são esses mais. Se eu precisar de um avião, eu vou crer, Deus vai me dar. Pastor Dave Robertson, ele gastou 3 aviões na obra de Deus. Gastou um, não tinha como voar mais. Ele gastou outro, gastou 3. Você não deve não ter as coisas porque você não pode. Você deve não ter as coisas porque você não quer. Você tem que entrar num lugar onde você escolhe.
Então, meu querido, por que as pessoas param de orar? Porque elas substituem o espiritual pelo natural. E Deus nunca se tornará carnal para andar com você. É você que tem que entrar no Espírito para andar com Deus. Por que as pessoas param de orar? Porque eles querem mudar Deus. Eles têm uma história destruída e de Deus ressuscita tudo isso, refaz tudo isso, conserta isso. Aí Deus está assim, o que eu tenho para Ele não tem nada a ver com isso aí. Olhos não viram. Despede logo esse Ismael, entrega logo esse Isaac, sepulta esse Abel. Vamos experimentar algo novo. Vamos viver um tempo novo. Não seja saudosista no quesito vida espiritual, porque não existe isso. O que existe é esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Que coisas? Todas. Nosso congresso passado. Congresso foi uma bênção. Eu nem lembro do congresso passado, irmãos. Na verdade, antes de chegar ao congresso, eu já não estava lembrando. Mas chega uma hora que você não lembra até antes. Não, querido. Não deixe a sua carne tocar a orquestra da decepção. Porque a carne não tem outra música para tocar. Ela é reprovada, ela é diabólica, ela é babilônica, ela é condenada ao fogo. Pastor, mas de vez em quando eu me pego dizendo assim, mas eu não aguento mais. Ok. Você não aguenta mais? Não, eu não aguento mais. Ok. Então eu vou deitar aqui. Quem não aguenta mais está aqui. Porque aqui não tem essa de não aguento mais. Você não está aguentando mais porque você está se sustentando na barra. E o diabo está com um taco de beisebol batendo na sua mão. Você está segurando na barra, se segurando. Você é forte, você é poderoso, você é santo, você é o cara. Você está se segurando na barra e pensando, eu vou ficar assim por 30 anos. Não vai ficar nem mais um dia. Mas quando você deita no altar da oração, você se solta e cai nos braços dele. E ele te diz ao homem carnal: eu não sou seu pai. Eu não vou curar você. Eu não vou justificar você. Você pensa que está certo, né? Mas eu não estou preocupado se você está certo ou está errado. Minha questão é que você está vivo. Enquanto você está no campo do argumento, Deus está olhando a pessoa viva para morrer. Fala assim com a boca cheia de mel: eu recebo a graça para orar.
Você está entendendo? Eu estou terminando. Você está entendendo que a sua carne, ela vai te dar 1000 argumentos? E muitos deles extremamente polidos pela razão, que te fazem se sentir certo e injustiçado. Você tem certeza que você está certo, e Deus não está nem aí para isso. Deus não vem para respaldar esse sentimento, Deus vem para matar ele. Pelo Espírito. Paulo disse: se caminhais segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, vivereis. É pelo Espírito. Por isso que Ele te deu essa linguagem sobrenatural. Vou repetir. É pelo Espírito. Por isso Ele te deu essa linguagem sobrenatural. A oração em línguas vai orientar o seu caminho para o Calvário. A oração em línguas vai te dar sabedoria em negar a si mesmo. Porque muitas vezes as complicações são tão profundas que só a luz do Espírito para nos dar força e fé para dizer não a si mesmo. Lembrei daquela palavra que o pastor Alan Taylor pregou aqui: não se põe o sol sobre a vossa ira. E ele nos levou lá para Josué, quando Josué começou a lutar, e o dia estava acabando. Aí Josué fez o sol parar. Não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, carne. Esse sol não vai se pôr até você morrer. Quando você ora em línguas, você vai ficando irado com você mesmo. E aí o Senhor te diz: não se põe o sol sobre a vossa ira. Se atraca na oração, até esse galho morto ser cortado. E em você brota só Jesus. Pai, obrigado por essa palavra. Usa essa palavra para trazer pessoas de volta à oração. Usa essa palavra para estabelecer pessoas na oração. Usa essa palavra para que pessoas que começaram terminem suas jornadas de oração, ainda que outras jornadas venham. Usa essa palavra, Pai, para nos mostrar que a nós pertence a fé, mas a Ti é soberania. Receber a palavra foi papel de Maria, mas mover o império para ela sair de Nazaré e ir para Belém foi papel da soberania. Mas Jesus nasceu em Belém, porque Deus é soberano. Aleluia. Amém?